Pessoal, muito obrigado. Vamos para a próxima agora. Também continuar nesse relatório da PF, chamar Teófilo Rodrigues, cientista político, PhD em Ciências Sociais pela UERJ. Teófilo, muito obrigado aqui pela presença. Teófilo, vamos lá. A oposição está fazendo aí o que deve ser feito em relação ao trabalho da oposição, que é tentar desacreditar esse relatório. Um dos pontos do relatório é justamente o fato de que Jair Bolsonaro tentou desacreditar as urnas no Brasil ao longo do mandato dele. Disse que, efetivamente, o sistema eleitoral brasileiro não era um sistema efetivo. A gente tem uma série de atos desencadeados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, na época presidente. A gente pode pensar aqui, Sarah Winter lá no acampamento, tinha arma. A gente pensa no atentado, na tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília. Esse cidadão também tinha sido armado a partir dos quartéis, segundo relatórios da Polícia Federal. Esse plano golpista, segundo a Polícia Federal, também tinha armas ali. A gente está falando ali de lançadores de granada, lançadores de foguete, metralhadoras, uma metralhadora, inclusive belga, usada por exércitos, inclusive o exército nos Estados Unidos. Esses são alguns pontos. O 8 de janeiro, onde efetivamente se teve uma ação ali, quer dizer, o próprio atentado agora, uma tentativa de atentado, onde o homem-bomba acabou morrendo, né, muito claramente, ou seja, juntando todos esses elementos aqui, Teófilo, a gente vê que não é uma coisa, né, de uma pessoa unilateralmente que usou, enfim, né, e foi ali, atuou, um lobo solitário, como se costuma dizer. As próprias investigações de inteligência, quando vão falar sobre quando vão investigar grupos, facções radicalizadas, o que é que eles fazem? Eles sabem que o discurso acaba gerando exatamente esses atos coordenados ou não coordenados. Queria saber, na sua avaliação, o que é que representa agora a revelação dessa investigação da Polícia Federal. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Léo. Uma pena que seja por esse tema, né? Por essa temática. Hoje vocês já apresentaram, né? O ministro Alexandre de Moraes, levantou o sigilo da investigação, da denúncia que está sendo encaminhada ao PGR, a Procuradoria-Geral da República, e que no ano que vem provavelmente será encaminhada ao STF. São informações, são denúncias que são trágicas, né? Para dizer o mínimo. A última vez que houve uma tentativa, um planejamento para se assassinar o presidente da República foi exatamente há 60 anos atrás, né? Em 1964 havia também um plano para assassinar o presidente João Goulart, o Jango, mas acabou que o golpe de 1º de abril antecipou a saída do presidente sem o seu assassinato. É uma pena que agora, 60 anos depois, o Brasil tem encontrado atores políticos que queiram repetir esse tipo de ação e que encontra, pasmem, pessoas que defendem esses atores, como o deputado que me antecedeu aqui no programa, dizendo que tudo passa de uma narrativa, de uma ficção, quando há provas e mais provas que têm demonstrado que, de fato, houve uma articulação pela tentativa de golpe no Brasil, que felizmente foi fracassado. Assim como houve um planejamento para o assassinato do presidente, do vice-presidente e de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Isso, há provas e mais provas mostrando isso, mas alguns parlamentares, alguns atores da política brasileira que, enfim, reproduzem um pensamento de certo modo, negacionista, e nos mais diversos âmbitos, agora tentam desacreditar toda essa investigação. É uma pena que as coisas estejam acontecendo desse modo. Acabou de sair uma pesquisa do Instituto Democracia em Cheque, um instituto muito importante que avalia as redes sociais e o debate sobre a democracia na internet, nas redes sociais,
onde mostra que isso que o deputado falou agora é de fato articulado pela extrema-direita brasileira. Essa pesquisa do Instituto Democracia em Cheque mostrou que houve nos últimos dias uma articulação nas redes sociais para dizer duas coisas. Uma versão é de que tudo não passa de uma narrativa da mídia brasileira para culpar, para perseguir Jair Bolsonaro. E uma outra, que apareceu nos dados da pesquisa, feita em grupos da extrema-direita, né, Twitter, redes sociais da extrema-direita, mostram que muitos tentaram reproduzir a fala do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que pensar em matar alguém não é crime. Acontece que quando você tem poder, quando você é o presidente da República, chama o almirante, né, da Marinha, o comandante da Marinha que concorda com você, tem tudo no papel, tem generais concordando, as reuniões são feitas a cargo general, aí não é qualquer pessoa pensando em matar outra, né? Aí é de fato um planejamento em curso que poderia ter causado problemas sérios para o Brasil, para a democracia, um retrocesso na democracia brasileira. Só uma última coisa que eles costumam dizer nesses grupos da extrema-direita, que você não pode prender, culpar pelo planejamento. Acontece que só pode criminalizar a tentativa de golpe na tentativa, porque depois que o golpe é de fato efetivado, não se há de criminalizar, né? São justamente aqueles que deram golpe que estão no poder. Então, toda criminalização de golpe de Estado é possível apenas na tentativa dele, não após ele ser realizado. Teófilo, vamos lá. Querendo ou não, como você já falou aí, tem a tentativa da oposição de desqualificar essa investigação e, no limite, a gente já pensa no cenário eleitoral, né, e de como se trabalha esse tipo de investigação em relação ao próprio cenário eleitoral. Bolsonaro está inelegível, 26 ele, a preço de hoje, não disputa, né? A chance disso acontecer existe na cabeça da oposição como discurso, mas se sabe que dentro do atual ambiente político brasileiro, essa situação ela é quase impossível de acontecer. A preço de hoje, inclusive, ela é impossível. Não existe chance hoje de uma reversão em relação a essa inelegibilidade de Bolsonaro. Pode ser que possa vir no futuro chances pequenas, mas a preço de hoje ela não existe. Bolsonaro não disputará, a preço de hoje, as eleições de 2026. Está fora do jogo. Bolsonaro, essa investigação, que em determinado momento já se começou a falar nisso, pode, inclusive, levá-lo para a cadeia, né? Então, assim, tem todo um apoio, tem toda uma força política, mas que vai jogar fora do jogo, efetivamente. Ao mesmo tempo, a gente tem um enfraquecimento da esquerda a partir da própria eleição de Trump, a partir das eleições municipais, isso ficou claro. O PT, por mais que a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, faça alguma avaliação positiva, inclusive, desmentida pelo próprio presidente Lula, pelo próprio ministro Alexandre Padilha, que vem, de fato, um desafio para o PT para 2026, porque por conta das eleições municipais desse ano. Ou seja, a direita, independentemente de Bolsonaro, independentemente dessas investigações, ela vem forte, efetivamente, até pelo enfraquecimento da própria esquerda, não só no Brasil, mas também com o Trump. Como é que você pensa esse cenário eleitoral a partir dessas investigações? Bom, vamos lá. Eu diria que não há terra arrasada para nenhum dos dois grandes campos políticos em disputa hoje no Brasil e no cenário da América hoje, né? Há quem diga que há um avanço da extrema-direita e que a esquerda, da direita, extrema-direita, e que a esquerda estaria em terra arrasada por conta da eleição municipal. Os resultados da eleição municipal demonstraram uma grande vitória do campo centro-direita, né, nas prefeituras, uma parte das prefeituras do Brasil, e da perspectiva internacional, a vitória de Donald Trump como novo presidente
dos Estados Unidos. Isso certamente cumpre um papel importante para o avanço da direita. Mas é importante lembrar que a esquerda também tem suas vitórias no cenário internacional. Aqui na América Latina, acabou de eleger anteontem, né, Yamandu Orsi, presidente do Uruguai, com uma vice que é comunista. Há um presidente, Boric, com apoio de partidos comunistas no Chile, do Partido Comunista no Chile, Luiz Arce na Bolívia, Gustavo Petro na Colômbia, que também tem uma ministra comunista, a ministra do Trabalho na Colômbia. Então a esquerda avança também na América do Sul, na América Latina, com agora a eleição da nova presidenta do México, em sucessão ao governo de Obrador, enfim. Então há um equilíbrio, de certo modo. No Brasil, há o presidente da República, que é de um partido de centro-esquerda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu diria que há um equilíbrio de forças para essa eleição. Você está certo, não há hoje que se pensar em Bolsonaro em 2026, Bolsonaro não disputará a eleição de 2026, resta saber quem será o candidato desse campo. Há quem diga que Tarcísio seria um candidato, eu não acredito nisso. A meu ver, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, vai tentar a reeleição. É o racional em um ator político. A chance de vencer a eleição, como a reeleição como governador de São Paulo, é muito maior do que disputar uma eleição contra o atual presidente Lula em 2026. Então, Tarcísio deve ser candidato à reeleição ao governador de São Paulo. Cláudio Castro, governador do Rio, outro ator importante da política da direita brasileira, deve ser candidato ao Senado no Rio de Janeiro. Talvez o candidato seja quem tem se apresentado assim desde já, o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Agora, se Caiado conseguirá capitalizar, organizar, ser o porta-voz desse projeto bolsonarista, desse projeto da direita, que esteve no poder entre 2016 a 2022, principalmente de 2018 a 2022, resta saber se Caiado conseguirá ser o candidato desse campo, né? Se haverá impacto eleitoral ou não, o próprio Caiado anteontem, no evento ao lado de Tarcísio, Cláudio Castro e outras lideranças da direita brasileira, disse que não, né? Resta saber, com pesquisas que virão mais à frente, se realmente esse impacto virá. Mas ajuda a construir no eleitorado brasileiro, de certo modo, um isolamento dessa extrema-direita, porque o cidadão de centro, o cidadão mesmo da centro-direita, ele não compactua com isso que esses extremistas estão tentando fazer no Brasil, certamente. Então, essas denúncias, a repercussão de tudo isso, certamente contribui para o isolamento da extrema-direita no Brasil. Teófilo Rodrigues, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença no Poder Expresso. Forte abraço para você, bom trabalho e até a próxima. Boa tarde, Léo.